De volta com o nosso programa, lembrando que você sempre pode participar do Tudo Posso, é só escrever pra gente, tudoposso@redefamilia.com.br, inclusive enviando pergunta para os nossos entrevistados. A nova lei da guarda compartilhada está provocando uma corrida aos escritórios de advocacia. Divorciados com acordos de guarda dos filhos já afirmados e outros em processo de litígio estão ansiosos para saber como fica agora. Uma nova lei foi sancionada no final do ano passado. E no programa de hoje, nós estamos recebendo a advogada doutora Marcele Soares, que vai esclarecer todas essas dúvidas sobre guarda compartilhada. Doutora, muito bom dia, né? Obrigado pela presença. Obrigada. Para começar, né? Guarda compartilhada. O que é? Parece simples, né? Mas o que é? Bom, a guarda compartilhada é quando os dois, o casal, o pai e a mãe, têm os mesmos direitos com os filhos, de estarem 15 dias com um e 15 dias com o outro. Então, o que acontece? Os juízes, como é muito nova essa lei, porque antigamente não era assim, né? Dificilmente os juízes davam a guarda compartilhada, até pelo entendimento da promotoria, que sempre visava o filho, o menor, né? Hoje, com essa nova lei, independente se o pai e a mãe se dão bem, se tem uma conciliação entre eles, normalmente é obrigatório essa guarda compartilhada. De cara, o juiz tem que dar a guarda compartilhada. No passado não era assim, então, né? Só uma perguntinha aqui. Não era. Eu tenho guarda compartilhada da minha filha, Certo. e a guarda compartilhada não é 15 dias. A guarda compartilhada é o meu ex-marido vê minha filha toda quarta-feira e ele pega ele pega final de semana sim, final de semana não. Final de semana Então, sim, final de semana não. Isso é porque você pegou a lei anterior. Agora, pela nova lei, o que o magistrado vai fazer? Ele vai, no processo, ele vai determinar quanto tempo fica com o pai, quanto tempo fica com a mãe. A ideia da nova lei é 15 com o pai, 15 dias com a mãe. Isso não seria guarda alternada? Sim, não, é a guarda compartilhada mesmo. Por quê? A ideia é que os pai e a mãe fiquem juntos, fiquem o mesmo período com os filhos. Por quê? Para que os filhos se sintam mais perto do pai ou da mãe, né? Não, então temos a guarda compartilhada, Isso. que mesmo que os pais estejam brigados, O não é juiz verdade? vai determinar. O juiz vai determinar que antes não era assim. Não era. Antes eles podiam, não é verdade? Antes eles podiam não ter guarda compartilhada e fica a guarda com um ou a Isso. guarda fica com outro. Hoje em dia eles são obrigados a ter guarda compartilhada. Isso mesmo. Né? Não é isso? O próprio magistrado, hoje, como a lei é nova, ele vai determinar no processo o período que os filhos vão ficar. Se um dos pais não tiverem condições ou se negarem a ter a guarda compartilhada, é um direito deles, né? Aí o juiz vai homologar isso. Agora, se houver algum problema entre o pai ou a mãe, o que vai acontecer? Vai ter um laudo psicológico, um laudo social, informando que ou um ou outro não tem condições de cuidar do filho, de ter a guarda compartilhada. O magistrado e a promotoria vão analisar esse processo e cada caso vai ser analisado com muito carinho. Doutora, assim, em prática, eu entendo que assim, a criança vai ficar 15 dias na casa da mãe, 15 dias na casa do pai. É isso? Tá, mas e as distâncias aí nesse caso? Porque de repente a criança estuda num colégio que é perto da casa da mãe, tem todas as suas atividades ali naquele entorno, naquele núcleo, e o pai mora até numa outra cidade. Como fica essa situação? O juiz ele vai analisar cada caso. Tá. Né? Então não dá para... A lei fala, os dois têm os mesmos direitos. Né? Se um falar, olha, eu quero 15 dias comigo, o juiz vai analisar. Se o juiz ver que não tem essa condição, o que ele vai fazer? Ele vai fixar uma semana, quinzenalmente, ele vai ver o que é melhor para a criança. Né? E caso você vá recorrer, a parte recorra para o tribunal, é o tribunal que vai decidir através de jurisprudência. Vai ter jurisprudência nesse sentido. A idade da criança vai interferir nessa decisão do juiz? Um pouco, porque quando a criança já tem 12 anos, ela já tem uma noção mais ou menos do que ela quer, o que ela não quer, então o juiz ouve muito. Tá. Sobre Mas nesse isso. caso, o exemplo aqui, a criança não tem 12 anos. A criança tem lá 2, 3, 4 anos de idade, ou até menos ainda. Como fica essa situação? Pois é delicadíssimo, né? O juiz vai analisar, ele vai verificar quais são as condições do pai, da mãe, aí cabe ao profissional, ao advogado, relatar o fato para o juiz, né? Para o magistrado poder verificar o que pode fazer por essa criança. Mas, normalmente, 15 dias com um e 15 dias com outro.
E um psicólogo forense, ele ouve a criança com Ele 8 ou ouve. 9 anos Apresenta e tudo, um laudo, e aí né? ele vai apresentar um laudo para o juiz. E aí, dependendo do que a criança quiser, mas a criança pode ficar menos de 15 dias Pode, também. não tem problema. Não Aí vai cada precisar ficar caso é 15 um dias. caso, né? Então o juiz vai analisar. O que mudou com isso, né, doutora, se eu sei um pouco sobre isso, é o seguinte, é que os pais, eles têm mais direito hoje, o que eles não tinham tantos direitos assim. Então, o pai que realmente quer ficar com a criança, porque tem pai que não tá nem aí, não quer ficar, mas o pai que realmente quer ficar com a criança, hoje ele tem mais direito, porque as mães geralmente tinham a guarda da Elas criança. retinham, inclusive, a criança, né? Com certeza. Esse direito. E hoje o pai tem mais direito. Então, o pai pode ficar mais com a criança, E então você com a sabe guarda que- compartilhada, mas só que ele tem direito e deveres deveres, também. claro. Isso daí vai até inibir um pouco a alienação parental, né? Porque normalmente, por problemas pessoais, a mãe não gosta do pai, fica falando mal do pai, essas coisas assim, né? Isso vai inibir um pouco a alienação parental. Em função dessa nova lei, que foi sancionada no ano passado, é isso, final de 2014, Isso, né? isso. Os Dezembro. casos antigos estão sendo revistos? Não, o que entrou anterior é o que foi... Mantém? Mantém. Agora, quem entrar a partir de agora é a nova lei. Tá, mas se um casal quiser rever o seu processo, À vontade. um pai quiser rever, É, ele já entra- tem uma decisão lá atrás de 4, 5 anos atrás. pode entrar. Ah, ele pode entrar. É um Com direito uma- dele, então. Isso, com perfeito. pedido de guarda compartilhada. Se manter em silêncio, não tem problema, Não continua tem como está, problema, é isso. como está. Mas se ele procurar um advogado, for para o fórum, perante o juiz, a situação é revista já com a nova lei. Com a nova lei. Ele entra com Inclusive, pedido de guarda quem tem a guarda compartilhada. É. Pode ser revista Pode essa guarda ser compartilhada. revista, até negócio de ficar com o filho, período, tudo isso pode ser revisto. Agora, tem que ser provado que este pai, ele é hábil o suficiente para levar o filho na escola, pegar o filho na escola, porque geralmente é a mãe que faz isso. É. Toda essa rotina, por isso que sempre ficou a cargo das mulheres, porque a mulher, ela organiza um pouco melhor a vida escolar, lição de casa, todas essas coisas com a criança. Então, será que o pai ficando 15 dias, essa é a minha pergunta, ficando 15 dias com uma criança, ele é hábil o suficiente para fazer toda essa rotina, para dar a alimentação certa, para fazer tudo certo? Então, o pai tem que provar para o juiz Tem, também que tem que consegue. provar. Deixa eu fazer uma perguntinha aqui. O sistema judiciário está pronto para analisar todas essas situações? Tem que estar. Com uma visão um pouquinho mais humanizada? Então, tem que estar, eu acho que é por aí mesmo. Por quê? Porque com a mudança da nova lei, cabe os advogados, os profissionais que vão requerer, também ter essa humanidade, ter essa coerência, né? De saber o que está pedindo. Não é porque o cliente quer que ele vai falar, eu quero. O profissional também tem que buscar a mudança dessa nova lei para adequar ao menor, sempre visando o menor, para que vire jurisprudência no futuro, até para ajudar os magistrados a decisão. É que né? no papel parece fácil, né? O juiz está lá diante do casal, ele vê lá, ó, guarda compartilhada. Agora é obrigatório. Assina e acabou. E não vê a realidade Por isso, do casal, do homem e da mulher e principalmente da própria criança. por isso que cabe ao profissional do direito ser muito atento com relação a isso. Né? Antes, os pais, por exemplo, se o pai queria pegar uma criança, ele precisava avisar. Né? Certo. Avisar a mãe, ou era tudo certinho. Agora pode pegar a qualquer hora? Como que Não, muda? tudo vai ficar fixado no processo. Tudo fica direitinho no divórcio, direitinho, como é no que vai processo ser? de guarda, No né? de guarda. Porque você pode requerer também dentro do divórcio a guarda, a pensão, definir tudo, se for consensual. Agora, tudo vai ficar fixado no processo para quê? Para que não haja problema. Né? Como anteriormente, na antiga lei. Tudo, horário, como vai funcionar, como vai levar a criança. Até esses detalhes o juiz pode Quem fica determinar. com a criança durante o dia, se o pai trabalha, não é isso? Pode tudo. fixar. Se o pai vai ter a responsabilidade de ter alguém para cuidar da criança, quem vai buscar Eu na acho que escola. a grande mudança e o que facilitou mesmo é que, assim, os pais tinham uma grande dificuldade, principalmente quando era um divórcio litigioso, a mãe segurava a criança e não deixava o pai ver. Né? É Assim, verdade. os homens eram totalmente prejudicados com relação a isso. A mulherada privava o homem desse direito. Era era o isso meio que ela acontecia, achava né? mais ou menos assim, olha, você Era- não deu era uma- certo era uma o meu casamento. vingancinha, era uma vingancinha. Entre aspas. Então, Muito agora, triste abriu-se isso, uma mas possibilidade, se você é pai, se você é homem e quer realmente tomar conta dessa criança, compartilhar tudo dela, escola, lição de casa, tudo que a mulher faz, agora você, homem, vai fazer. Vamos ver o homem que vai fazer, então, né?
Não é verdade, dona de casa? Vamos ver o homem que vai fazer, então, Verdade. porque não é fácil ser mãe, não. Doutora, né? Quer compartilhar, então vai compartilhar. Nessa mudança, a questão da pensão mudou também ou não? Então, não mudou, a pensão não muda. O que vai ser discutido aí é esse problema de pensão no futuro. Eu acho que vai ter algumas questões aí que vai ficar muito difícil, porque eu fico 15 dias, eu não vou pagar pensão. Não é bem assim, né? Aí Não, vai ter mas eles vão necessidade. falar, Eu eles vão sei, falar. isso aí vai ser muito polêmico, mas os a lei, gastos, os a lei gastos de parece que não pensão vão ser mudou. divididos. Então, tudo vai poder ficar fixado no processo, Aham. mas a lei de alimentos não mudou. O que mudou foi a guarda. É para não confundir as pessoas, porque muitos homens vão chegar e falar, então eu não tenho que pagar pensão. Não é bem assim. A criança continua tendo despesa alimentar, despesa escolar, despesa... Com plano de saúde. Tudo, né? Então tem que ver a necessidade do menor. E depende do acordo que você tem de pensão também. Se você tem um acordo compartilhado de pensão, 50% paga a mulher e 50% paga o homem, se ficar 15 dias com cada um, o homem vai falar, então agora, né? Então vamos dividir mais. Enfim, depende do acordo de pensão. Tudo vai estar no divórcio. E vai ser muito difícil para o magistrado e para a promotoria essa nova lei. Porque até eles sentiam dificuldade de dar a guarda compartilhada, pelo menos nos fóruns que eu trabalhava, né? É muito difícil mesmo. Então, vão ter que todo mundo se adaptar, o magistrado, a promotoria e os advogados, para poder ajudar, né? O que a gente percebe é que assim, as leis estão mudando, né, para olhar as pessoas dentro realmente da sua realidade, né? A lei deixou de ser quase que uma ciência exata, como era muitas vezes no passado, né? 1 mais 1 era 2, né? Isso e não é mesmo. mais isso agora, Não é. né? Agora, cada situação tem que ser revista, tem que ser analisada, justamente para analisar a realidade das pessoas, e nesse caso da criançada, sem dúvida alguma, Justamente. né? Levando em consideração os valores que as crianças têm aí. É verdade. Vai Tomara que os homens consigam se adaptar a tudo isso, né? E já que eles têm uma postura diferente no mundo, que eles estão querendo ter essa postura Mas você diferente sabe no mundo, que tem por que não? muitos homens hoje assumem esse papel, né, de mãe. Muitos. Então, eu acho que está tendo uma igualdade agora muito forte com relação a isso. E até para parar dessas besteiras de ficar falando mal do pai, falando mal da mãe para os filhos. Não tem que fazer essa Como que as alienação mulheres parental. estão vendo essa nova lei, doutora? Estão assustadas. Assustadas? Até eu fico assustada. Não dá um sustinho, sabe? Poxa, agora como é que vai ser? Mas é uma questão de adaptação mesmo, né? É ter duas pessoas coerentes, visando sempre o menor, né? E sempre querendo o bem do menor. Agora, tem muitos homens que vão falar assim, olha, eu quero a guarda compartilhada, mas a criança vai ficar com a mãe. O juiz vai, tudo bem. De repente, até por falta de tempo, né? O pai, na correria do dia a dia, não que a mulher esteja o tempo todo disponível para a criança. A mulher hoje também vive uma realidade completamente diferente. É dona de casa, trabalha, tem 2, 3 empregos para poder sustentar a casa ali, mas o homem muitas vezes vai falar, olha, eu não tenho tempo para ficar com a criança durante a semana, mas final de semana eu quero a presença dos meus filhos ali. A realidade, né, doutora, eu não preciso nem precisa ser advogado de família para saber isso. É que 98 ou 99% dos casos, quem fica com a criança e se torna disponível para a criança é a mulher. Eu acho que tem a ver não é o homem. com a ainda. questão de cultura, eu acho, né? Então, a tendência é mudar essa visão, né? Daqui para frente, com essa nova lei. Tudo tem que evoluir, né? Não tem Essa é uma jeito. decisão que os juízes vão tomar de forma imediata ou não, Marcele? Se for... Bom, vai ter todos os prazos, você pode recorrer, né? Vai depender do casal mesmo. Vai depender dos advogados serem mais coerentes, sentar, conversar com o cliente. Vai depender de todo mundo. Aí tem audiência para ouvir a criança, dependendo da idade dela também. Tudo. Tem todos os prazos processuais, todos os trâmites processuais. Ótimo, muito obrigada, Imagina, doutora. satisfação. Volte sempre para esclarecer a gente sobre esses assuntos e outros assuntos aí do direito, não é verdade, Rafael? Uma conversa necessária. E olha, se ficou alguma dúvida para você, é só escrever para a gente, tudoposso@redefamilia.com.br. Lembrando, né, que todas as nossas entrevistas, todas as participações dessas pessoas especiais, como a doutora Marcele, que veio com a gente aqui, você pode rever no nosso facebook.com/programa Tudo Posso. Intervalo agora? Intervalo. É isso? Daqui a pouco a gente volta, vamos falar de cartão de crédito, de gastos. Você se perdeu toda ou todo nas suas contas, então você vai saber como fazer. Vamos ter dicas aqui de um super coach daqui a pouco. A gente já volta.